Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Noite de bênção, noite de vitória. Nessa noite eu quero fazer uma oração específica. A minha oração nessa noite é por todos aqueles que estão vivendo em aperto. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração. Escute com atenção. Todos que estão vivendo em aperto financeiro, todos que estão endividados, e todos que estão amargurados de espírito. E eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. A reviravolta que Deus fez. E a própria Bíblia diz que esses homens estavam em aperto financeiro, esses homens estavam endividados e esses homens estavam amargurados de espírito. E debaixo dessa palavra, desse direcionamento que Deus me deu, eu quero orar pela tua vida e eu acredito com toda a fé que há no meu coração que Deus há de fazer o mesmo reboliço que fez na vida desses homens, que a Bíblia chama de endividados, que a Bíblia chama de amargurados, e lá na frente a Bíblia vai chamar de vencedores, de valentes. Eu creio que esse mesmo reboliço há de acontecer na tua vida, na tua história. Amém? Você crê? Nesse momento já, eu quero que você escreva aí abaixo, por favor, nos comentários. Escreve dessa forma, seu primeiro nome e a frase: eu creio na providência divina. Escreve dessa forma, seu primeiro nome e essa frase: eu creio na providência divina. Aleluia. Escreve dessa forma, ovelha querida. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo aqui sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E a sua vinda aqui não é à toa. Com certeza, Deus ele quer trazer uma providência na sua vida, Ele quer te abençoar, Deus ele quer te dar a vitória. Por isso que você está entrando aqui agora. Eu quero te orientar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito. O benefício é que a partir do momento que você se inscreve, outras vezes que eu entrar aqui para orar, o YouTube vai fazer a oração chegar no seu celular. Aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, você verá também abaixo o símbolo de um sino. Você clica. E por último, você verá a opção todas, a palavra todas. Você clica, só isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino que tem aí abaixo e também na opção todas. Noite de bênção, noite de vitória, noite que eu creio que o Senhor fará um grande reboliço na sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a vida é feita de fases. A vida é feita de fases. Ninguém vive o tempo todo só bênção, só coisas boas. Não é verdade? Essa é a verdade. Ninguém vive o tempo todo só coisas boas. Existem as lutas, existem os momentos difíceis, mas eu quero te dizer que ninguém também vive derrota, problema a vida toda. A vida é feita de fases. E a própria palavra de Deus mostra isso. E eu quero dizer para você que está passando um momento difícil, um momento de aperto, um momento, bispo, eu estou me vendo endividado. Eu sei que isso tira a paz de uma pessoa. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2. E a Bíblia fala sobre homens, 400 homens, que estavam passando uma situação muito difícil. Olha o que a Bíblia diz. E ajuntaram-se a ele, aqui fala que ajuntaram-se a Davi. Quando Davi estava nas suas lutas, nas suas guerras, aí diz aqui, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, ou seja, todos aqueles que estavam em aperto, naquele momento. Olha os homens que se juntaram com Davi naquele momento. Os homens que estavam em aperto,
Sabe o que é uma pessoa ter... A Bíblia está falando sobre ter uma vida apertada. É quando você diz assim, as coisas nunca sobram. As coisas nunca sobram. É tudo com muita dificuldade. Para eu conseguir as coisas é mais difícil do que outras pessoas. Tudo para mim é mais difícil. Eu estou vivendo em aperto. Para eu fazer uma coisa aqui, eu tenho que deixar de fazer outra ali. Isso é viver em aperto. A Bíblia diz que se juntaram a Davi. A Bíblia aqui agora está dizendo, está se referindo a esses homens como pessoas que estavam em aperto financeiro, pessoas que estavam endividadas e pessoas que estavam amarguradas de espírito. Aí eu vou te falar algo. A Bíblia diz que um abismo chama outro, ou seja, um problema chama outro. Primeiro a Bíblia diz que os homens estavam endividados e depois fala de amargurados de espírito. Porque para a pessoa que ela tem caráter, para a pessoa que ela gosta de andar correta, para a pessoa que é uma pessoa certa, a pior coisa que tem é ela estar endividada. Porque quando a pessoa ela passa esse tipo de problema na vida financeira, inclusive dívidas, ela perde a alegria. Ela perde o sono. Ela perde a alegria. Ela perde o sono. Ela perde a fome. Ela perde, sabe, tira o sorriso do rosto da pessoa. Então, a dívida, um abismo chama outro. A dívida, pessoa que está endividada, que está apertada, esse abismo da dívida, do aperto, vai chamar isso aqui, ó, amargura de espírito. A pessoa fica triste, perdoe, a pessoa fica triste porque está em aperto. Eu não estou falando aqui sobre viver regaladamente, não é isso. É a pessoa que não tem a condição, a pessoa que não tem a condição de pagar a sua dívida. Ela não tem a condição de dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família. A pessoa que tudo para ela é difícil. Meu bispo, eu estou vivendo um aperto tão grande. Eu estou vivendo um aperto tão grande, um momento difícil tão grande na minha vida. E eu quero te dizer que assim como a Bíblia aqui agora, se você ler esses capítulos na frente, esses mesmos homens que a Bíblia está dizendo aqui, que estavam em aperto, que estavam endividados, estavam amargurados de espírito, a Bíblia diz em capítulos na frente que esses homens deram a volta por cima, que esses homens venceram. E a Bíblia chama esses homens lá na frente, em capítulos futuros, de valentes, os valentes de Davi. O que a Bíblia lá na frente chama de valente, os valentes de Davi que conquistaram muito, lá atrás, a Bíblia chama nesse capítulo aqui de homens em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. Eu quero falar para você que está vivendo uma fase difícil na sua vida. Falo e repito, isso é somente uma fase. Isso é somente uma fase. Aqueles homens estavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, mas eles começaram a estar com Davi e receber direções. Davi, aquele que escreveu o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive, nessa noite eu quero orar o Salmo 23, porque eu estou falando uma palavra sobre Davi. Eu vou orar no final também o Salmo 23. Então isso é uma fase. Isso é uma fase. Você não pode perder a sua fé. Você não pode perder a sua confiança em Deus. Você tem que ter calma. Você tem que ter calma. Não adianta ficar estressado, brigando. Perdoe mais uma vez. Brigando com quem não tem nada a ver, com pessoas que só querem o seu bem, porque a pessoa às vezes está endividada, está em aperto, aí ela começa a brigar com a esposa, ele começa a brigar com a esposa, começa a brigar com os filhos, começa a brigar com todo mundo. Eu sei que isso mexe com a cabeça, mexe com os pensamentos, mas você precisa ter calma e confiança. Ter calma e confiança, porque Deus vai tirar você desse vale. Deus há de tirar você desse momento difícil. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você não pode perder a sua fé.
Você entende o que eu estou falando? Isso é somente uma fase. Levante uma de suas mãos assim, diga assim: eu vencerei com a força de Deus esse momento difícil, esse momento de luta. Diga: o meu testemunho será lindo e para a glória de Deus. Amém. Você crê? Meu bispo, quando eu começo a olhar, a calcular o valor das dívidas que eu tenho, eu fico nervosa, fico nervoso, eu perco a paz, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você ficar assim. Você tem que se apegar com Deus. Você tem que orar. Se você, da forma humana, da forma, sabe, normal, você não consegue, então você tem que lutar, continuar lutando, mas buscar de Deus. Porque Ele vai dar a direção, Ele vai acalmar essa tempestade que há dentro de você. Porque antes de acalmar a tempestade que está fora, que é o problema, que é as dívidas, Ele vai acalmar a tempestade que há dentro, essa falta de paz, essa amargura de espírito, como diz a Bíblia, sabe, essa angústia, essa tristeza. Meu bispo, eu deito e não consigo dormir. Tem gente que eu sei que está aqui, que está devendo e está sendo até ameaçado. Mas tenha calma, confie. Deus vai entrar com providência. Inclusive, quando terminar essa oração, você que tem familiares que você sabe, amigos que você sabe, que está vivendo um momento financeiro difícil, você vai enviar essa oração. Que você possa ser nessa noite um vaso, um instrumento na mão de Deus, para enviar essa oração para as pessoas que você conhece, que precisam de uma luz, que precisam que Deus venha ser o seu pastor, que Deus venha tirá-los do vale, que Deus venha tirá-los do vale e levá-los aos pastos verdejantes. Eu creio nisso. E por esse propósito eu vou orar. Eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está fazendo agora os seus propósitos com Deus aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele prospere a sua vida. Deus abençoe. Eu abençoo aqui agora todos os ofertantes, os dizimistas, que Ele entre com providência, que todo devorador venha ser repreendido e que a bênção do Senhor esteja sobre suas mãos. Eu oro por você agora e declaro a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de orar, eu quero dar só uma direção, porque eu senti agora no meu coração e eu sei que isso vai te ajudar muito. Você, em algum momento do dia hoje, você já ouviu o Salmo 91? Em momentos difíceis, em momentos de luta, é uma direção que eu dou para muitas pessoas. Se as pessoas soubessem, não ficariam um dia sem ouvir o Salmo 91. O Salmo 91 é uma oração específica para trazer proteção e também quebrar os ataques espirituais. Tem gente que está endividada. Escute o que eu vou te falar. Isso aqui é muito sério. Tem gente que está endividada porque ela foi vítima de ataques de inveja. E como a Bíblia diz, cruel é o furor, impetuosa é a ira. Quem pode resistir? Mas quem pode resistir à inveja? A vida financeira da pessoa estava andando, estava dando certo. As coisas estavam acontecendo. E aí alguém começou a olhar, porque a inveja começa assim. A pessoa começa a olhar outra, começa a observar e fica só ali olhando. Fica só ali olhando. E aí começa a desejar até a vida daquela pessoa. Ali a seta da inveja já entra. E a pessoa começa a perder. A pessoa vai perdendo e às vezes, para não perder mais, faz um empréstimo e aí não consegue pagar o empréstimo e vai só perdendo. E é o que eu volto a dizer, que a Bíblia, está escrito na Bíblia, um abismo chama outro. Então muitas pessoas estão também endividadas devido a situações espirituais. Inveja, começou a perder. Perda atrás de perda. Então isso vai te ajudar. Se você não ouviu o Salmo 91, em algum momento dessa noite ainda pare um pouco. Pode ser quando você estiver na sua cama, deitado, ou fazendo algo, você coloca, deixa o Salmo 91 tomar o ambiente que você está e a oração entrar nos teus ouvidos, porque a Bíblia diz que a bênção, a fé, vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Agora, uma direção que eu te dou importante. Seria muito bom para você não só ouvir um dia, mas pelo menos fazer uma campanha de oração entre você e Deus. Pai, a partir de agora, eu vou ouvir o Salmo 91 pelos próximos 7 dias, para que o Senhor venha quebrar todas as amarras da minha vida e me proteger. Então, a partir do primeiro dia que você ouve pelos próximos 7. Não precisa ser no mesmo horário sempre, mas que venha ser todos os dias, pelo menos 7 dias. Pode ser durante o dia ou a noite, pode intercalar. Isso irá te ajudar muito. Você pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Uma direção que eu quero te dar. Se você tem aí, meu bispo, tem gente que tem, né? Eu tenho anotações de quanto eu devo. Eu tenho anotações, um caderno de quanto eu devo. Está fácil para você? Coloca aí perto para eu orar, apresentar a Deus. Meu bispo, minhas dívidas são nos meus cartões. Eu estou aqui com cartões, boletos, vários papéis aqui para pagar. Deixa, se for fácil para você, coloca tudo aí na minha frente que eu quero orar. Eu quero apresentar a Deus nessa noite. Amém? Nós vamos orar agora e eu creio na providência divina para a tua vida. E vamos encerrar a oração orando o Salmo 23. Deixa eu colocar o fundo de oração aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite que eu chamarei de noite de bênção, noite de providência, noite de vitória. Pai, eu quero pedir a Ti pela vida de cada filho, de cada filha do Senhor. Nessa noite eu quero orar por todos que estão em aperto financeiro, estão com muita dificuldade, Pai. Dificuldades para pagar o aluguel, dificuldade para pagar alguma prestação, dificuldade para pagar a sua faculdade ou a faculdade do filho, da filha, dificuldade, meu Deus, para pagar as contas. Eu quero orar, meu Pai, por pessoas que estão endividadas, como diz aqui a Tua palavra. Eu quero orar por todos que estão endividados e a dívida, meu Pai, só aumenta, a dívida só cresce. Eu quero orar por todos também que estão amargurados de espírito, estão sem paz, porque são pessoas, meu Pai, sérias, corretas, com caráter, e por estarem endividadas, estão tristes e amarguradas. Mas eu creio, meu Pai, que Tu és o Deus da providência, eu creio que Tu és o Deus que traz a vitória. E nesse momento, Pai, quando nós orarmos o Salmo 23, o mesmo Salmo de Davi, eu creio que o Senhor vai tirar os Teus filhos e filhas do vale e o Senhor há de guiá-los aos pastos verdejantes. Diga, eu creio, com muita fé. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você, com muita fé, diz amém. Diga glória a Deus. Amém? Deus será a tua providência, o teu socorro bem presente. Você crê, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração, que cada compartilhamento que você fizer venha ser uma luz que você está enviando para alguém e que essa luz volte muito mais forte para você, porque aquele que faz o bem, ele também colhe o bem. Se eu não entreguei o salmo da sua vida ainda, em algum momento dessa noite, você vai lá no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo, e na última postagem você escreve assim: qual o salmo da minha vida? Só escreva uma vez só. Estou respondendo o máximo de ovelhas possíveis e vai chegar a sua hora também. Tá bom? Meia-noite nós voltamos. Estou me despedindo de você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe.